Pessoal, boa tarde, paz, Senhor. Tarde abençoada de segunda-feira para vocês. Hoje, dia 15 de setembro de 2025. Vamos conversar um pouquinho? Deus pode mover o coração de quem Ele quiser. Isso é um fato. Mas entenda isso como algo que está dentro da capacidade de Deus, porque Deus pode todas as coisas. Mas não quer dizer que Deus sempre vai fazer. E aí mora o grande segredo, né? O grande mistério. Que coração Deus vai mover? Que coração Deus vai quebrantar? Que coração Deus vai levar ao arrependimento, à mudança, à transformação? É difícil falar, é difícil. É impossível falar, na verdade, porque nós não podemos sondar a mente do Senhor. Paulo vai dizer assim: a profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus desígnios e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ele diz: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Porque quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas eternamente. E amém. Então não tem como entender a mente do Senhor. Não tem como compreender as motivações de Deus. Por que Deus leva uns a um arrependimento e por que não leva a outros? Eu acho que a Bíblia, ela nos dá um entendimento que traz paz. Né? E a minha paz repousa sobre esse entendimento. De que a vontade de Deus era que todo mundo mudasse. A vontade de Deus era que todo mundo cresce. Mas quando Ele sonda o íntimo e o coração, Ele analisa o passado, o presente e o futuro, e Ele, dentro da sua soberania, e é o que a Bíblia vai dizer, né? Somos eleitos segundo a presciência. E é essa presciência, ou seja, não é predestinação, é presciência. Não é que algo ou alguém está destinado a alguma coisa. Não, mas Deus, Ele já sabe qual será a minha decisão, a minha escolha, a sua decisão, a sua escolha. E aí Deus vê que não adianta. Aquela pessoa não adianta. Já essa aqui sim adianta. Eu vou falar, eu vou mover, eu vou criar meios, circunstâncias e ela vai voltar para casa como filho voltando para a casa do pai, o filho pródigo. Então é esse que é o grande ponto. Isso está dentro da presciência de Deus, da soberania de Deus. A gente não tem como tratar com isso. Por mais que queiramos, entendam uma coisa, os irmãos, eu sei que é difícil às vezes entender isso, mas a nossa vontade, até eu gosto de usar uma frase, né? Queria sair um pouco dela, mas vou voltar. A nossa oração não torna Deus refém da nossa vontade. Não. Não torna. Não é porque eu estou orando que Deus é obrigado a fazer. Isso tiraria a soberania de Deus. Deus seria um vassalo da minha vontade. E não seria um Deus soberano. E isso por si só já não é bíblico. Então o que a gente faz? A gente descansa sobre o fato de que Deus, Ele vai sondar os corações. E aquele que der abertura, Deus sendo um Deus justo, amoroso e misericordioso, aquele que realmente der abertura, Ele vai quebrar, Ele vai trazer para a presença, Ele vai levar a um arrependimento, Ele vai mudar o caminho. Né? Ele poderia fazer isso com todos? Poderia, mas aí se Ele fizesse assim, não seria livre-arbítrio, né? Não seria intervenção, seria manipulação. E Deus não é um manipulador, Deus é um interventor. Então eu acho que o descanso ele está sobre isso. Quando nós entendemos que nem tudo dá para entender, e nem tudo será do nosso conhecimento, e quando nós aceitamos aquilo que Deus faz, sabe? Aquilo que Deus faz sempre há uma perfeição naquilo que Deus faz. Aí o texto bíblico ele vai dizer que o coração do rei é como um ribeiro de águas na mão do Senhor, e o Senhor inclina para onde quer. Sim, isso é um fato. Se Deus quiser mudar um coração, possa ser que não haja ninguém orando por essa pessoa. Possa ser que não haja nenhum intercessor. Possa ser que não haja ninguém clamando. Deus vai mudar. Deus vai entrar em campo, vai intervir, vai entrar no processo, vai criar circunstâncias para levar essa pessoa a uma transformação.
Agora, se Deus identificou realmente que não há uma disponibilidade de mudança e de crer, não adianta interceder. E eu falo isso à luz da Bíblia, porque quando Samuel ele intercede por Saul, Deus já tinha visto que Saul não se arrependeria. Deus já tinha visto que Saul não voltaria atrás daquele caminho, sabe? Deus já tinha visto que Saul tinha seguido por um caminho sem retorno, através da decisão dele, através da insistência dele no pecado, sabe? E aí o Senhor vira para Samuel e fala: até quando você vai ter pena de Saul, se eu já o tenho rejeitado? Então não havia mais intercessão. Não havia. Da mesma maneira, o contrário. Nós vemos exemplos de pessoas que não teve ninguém intercedendo pela pessoa, mas houve um quebrantamento. Um exemplo desses é Jonas. Jonas estava lá, foi lançado para dentro da barriga de um peixe, né, se escondendo de Deus, fugiu num barco, se escondeu no porão do barco. Até um estudo, né, sobre as quedas de Jonas, porque ele sai de onde ele morava, ele vai até Jope, que é o porto. No porto ele desce até o barco, no barco ele desce até o porão, do porão ele desce até as entranhas do mar, das entranhas do mar ele desce um pouco mais lá para a barriga do peixe, né, e vai parar lá no abismo. Mas Deus levou ele ao arrependimento, não tinha ninguém intercedendo por Jonas. O que teve foi um coração quebrantado no fundo do mar. Em Jonas capítulo 2, quando ele entendeu realmente que ele estava indo pelo caminho errado, que ele estava seguindo pelo caminho mais errado possível. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer? Confia no mover do Espírito Santo. Quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado sempre foi e sempre será o Espírito Santo. Eu, você, nós não podemos fazer nada. Nada, nada. Não existem palavras que possam quebrar um coração duro, exceto uma palavra. A palavra que sai da boca de Deus. Porque essa jamais volta vazia. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Se tinha uma madeira dura, resistente, difícil de quebrar, eram os cedros do Líbano. Era um selo de qualidade do mundo antigo. Madeira dura, difícil de quebrar. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor é como a voz das muitas águas, lá em Apocalipse. Você consegue falar do lado de um estrondo d'água, de uma queda d'água, de uma cachoeira? Não dá para falar, né? Voz de muitas águas. Não dá para falar. Não tem argumento humano. Não tem ideologia, não tem teologia, não tem nada. Argumento nenhum. Razão nenhuma. Que fale mais alto do que a voz do Espírito Santo. Então, quando Deus resolver falar, Ele vai quebrar esse coração. Se tiver que ser quebrado, através da palavra de Deus. Não a sua, não a minha. Essa obra quem fará será o Senhor. Tá bom? Deus te abençoe. Pai, Senhor.